a novidade por mantimento. Para um pouco. Eu vou explicar isso aqui, ok? Deixa eu abrir aqui. Você está feliz? Você percebe que Deus quer dar instruções poderosas a você? Eu vou ler numa versão agora NVT. Nós sabemos que não precisamos guardar o sábado. Diga, nós sabemos que não é preciso guardar o sábado, porque Jesus é Senhor do sábado. Ok? Então eu não estou explicando sobre o sábado aqui. Eu estou explicando sobre uma instrução que Deus deu. Quando a gente olha para o Velho Testamento, é muito importante você olhar como Deus procedia, o caráter de Deus, a firmeza de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e como Deus opera. Dessa forma você pode conhecer Deus e conhecer muito mais através de Cristo, porque em Cristo você consegue ver Deus pleno. Você está comigo? Preste atenção, essas pessoas conheciam instruções que Deus dava a Moisés, aos profetas e aos patriarcas. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos veio Jesus, pleno, a expressão exata de Deus. Então Deus quer curar? Jesus evitou de curar alguma pessoa? Jesus disse que não queria curar? Então você tem da parte de Deus uma expressão exata de quem é Deus através de Jesus. Você está comigo? Mas o que eu quero mostrar é que Deus deu uma instrução sobre um tempo, sobre uma estação. E no Velho Testamento, Deus vai dizer assim, ó, no ano que vier, vocês podem até perguntar, se a gente não cultivar, se a gente não podar, se a gente não plantar, como é que a gente vai colher? Aí o Senhor disse, eu darei descanso à terra e farei ela produzir para o 9º ano, o 8º ano, e vocês vão comer desse ano de descanso o 9º ano. Olha que interessante, o Senhor disse assim, ó, confiem em mim, fiquem certo que essa terra que vai descansar, ela vai produzir mais. Não é interessante? Não é interessante isso? O Senhor dizendo assim, ó, fique tranquilo, vocês vão plantar, vocês vão colher 6 anos. No 7º ano, vocês deixam do jeito que está. Nem cortam os galhos. Ou seja, eles nem tinham que trabalhar. E aí eles podiam perguntar, e o Senhor responde antes deles perguntar. Vocês podem até perguntar assim, ó, e nós vamos viver de quê? Se a gente não planta. Ele disse, não, eu farei com que no ano do descanso haja multiplicação para os outros anos, até que vocês consigam plantar, colher, esperar e dar, terá fruto do ano do descanso. Eu fiquei pensativo sobre isso, porque Deus, ele é muito... Quem concorda que Deus é mais inteligente do que a gente? Eu tinha feito um plano de ler o capítulo de Levítico 25 todinho para você, mas você pode ler em casa, amém? A gente vai adiantar aqui. Eu vou citar algumas coisas que Deus foi falando. A terra, ela vai descansar e ela vai dar um fruto sem trabalho. Eu fiquei pensando, fruto sem trabalho? Quem já passou num pé de manga, que não é perto de uma casa, que na época da manga, tem aquelas mangas bem grandes, né? Que elas começam a cair no chão, na época da manga mesmo, né? Mesmo que a pessoa não está... Você não fica plantando um pé de manga toda semana e colhendo na semana seguinte. Você tem que esperar ele crescer, né? Mas quando o pé cresce, ele não dá um fruto em abundância. Cai pelo chão, você pega, você pode tirar de cima, né? Eu fico mais ou menos pensando, né? Porque certa vez eu estava ministrando sobre semente em Brasília, e uma mulher falou assim, pastor, eu estava falando sobre a primeira árvore de maçã que foram plantadas no jardim, né? Eu digo, olha, imagina o primeiro pé de maçã que Deus plantou no jardim. Fique comigo aqui, não se distraia, porque senão você não vai pegar a palavra. Imagina a primeira árvore que foi plantada pelo Senhor.
quando o Senhor plantou, a água que batia nela lá no rio do Jardim do Éden olha como é que a água se comunicava com a planta. Era 4 rios se juntavam, e o nome dos 4 rios, eu vou adiantar aqui, mas eu vou dizer o que é que eles significavam os 4. Crescimento, frutificação, aceleração e rompimento. Quando a água batia na planta, dizia crescendo, rompendo, frutificando e avançando. Sabe que Deus é perfeito em tudo que Ele faz? E pensando nisso, eu comecei a ministrar sobre essas coisas. E uma irmã chegou para mim e disse: olha, pastor, o senhor pode até contar. O senhor pode até contar quantas sementes tem uma maçã. Uma irmã simples, dona de casa. Simples não diminuindo ela, mas uma irmã que não fez nenhum doutorado, não fez nenhuma pós-graduação na palavra. Ela olhou para mim e disse: o senhor pode até contar quantas sementes tem numa maçã, mas o senhor não pode contar quantas maçãs tem em uma semente. Nunca eu esqueci disso, irmãos. Eu era o pregador da noite numa conferência e fui ministrado por uma irmã que eu nunca esqueci. Imagine, como você pode contar quantas maçãs tem dentro de uma semente? Não dá. Porque a semente é colocada, nasce uma árvore, que nasce não sei quantas maçãs, que nasce mais maçã, que nasce mais maçã, que nasce mais maçã. É quase infinito. Quantas mangas já... Quem tem um pé de manga em casa? Quantas mangas... Há quantos anos tem esse pé de manga? Quantas mangas você já comeu? Já parou manga? Já contou quantas mangas você já colheu? Não dá para contar. Por quê? Porque sementes têm um poder. Sementes, elas têm um poder. Sementes plantadas numa terra específica, fértil, elas têm um poder. E Jesus sabia disso perfeitamente. Nós podemos ficar tristes porque não estamos vendo as colheitas que temos plantado. Mas eu posso te garantir que a seu tempo, ela vai produzir um fruto. E você vai comer do fruto. E você vai se alegrar. E por que Deus estava falando isso? Ele começa a explicar o ano do jubileu. E eu fiquei com essa palavra jubileu, desde ontem, pensando. Sabe o que era o ano do jubileu? Era a celebração da restituição de tudo que Deus havia dado. Preste atenção. Deus estabelece um ano, o 50º ano, em algumas Bíblias, que diz assim, ó, a celebração de tudo que Deus deu. Imagina, Moisés está fazendo a separação das terras. E dando a terra de cada um, certo? Josué. Deus já tinha falado a Moisés, não foi nem a Josué. A separação das terras. Ele disse, ó, qualquer pessoa que passar por aperto pode vender sua terra por um período de 50 anos. Mas depois de 50 anos, a terra volta para a família dela. Deus não permitiu que a terra que ele deu fosse vendida. Você está comigo? Deus não permitiu que aquilo que ele deu fosse vendido. Por isso ele estabelece o jubileu. Mesmo que as pessoas tomassem decisão errada, se apertassem, vendessem a terra. E ele vai explicar tudo isso em Levítico 25 e Levítico 27. Ele diz assim, ó. No ano do jubileu, quem está devendo, zera. E tudo que ele tinha volta. Porque eu não permito que aquilo que eu dei seja vendido. Mas é para as gerações daquelas famílias. Sabe, irmãos, quando eu li isso, eu falei, se Deus fez isso com Israel, quanto mais comigo e com você. Se Deus estabeleceu um jubileu, onde as propriedades que foram perdidas, onde pessoas se tornaram servos de outros servos, de outras pessoas, e quando chegava no ano do jubileu, o que ele devia, e aquela servidão parava, e ele estabelece ponto por ponto. Tudo justo, irmãos. Se você for ler lá,
tudo justo, tudo justo. Nenhum trabalho demais. E ele diz mais assim: não permito que nenhum israelita se torne escravo de um estrangeiro. Rapaz, Deus estava dando decreto, dizendo assim: eu tirei eles do Egito, eu tirei eles da escravidão, eu estou dando uma terra para eles, e eu não permito que nunca mais eles sejam escravos. Qual era o trabalho do povo? Cumprir. Só cumprir. Então, muitas vezes nós estamos na igreja, estamos frios, porque Deus está sinalizando, Deus está mostrando, Deus está falando, Deus está fazendo, e a gente está nos colocando numa posição de frieza, indiferente daquilo que Deus está ministrando. E aí, a nossa indiferença com o que Deus está ministrando, vai levar a gente para um lugar, e depois você vai gritar: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou passando por essa pressão? Deus, me tira dessa situação, olha o que aconteceu comigo. Certamente, em algum momento a gente ficou indiferente com o que Ele falou. Porque o que Deus fala não é para o seu mal, não é para a sua perdição. O que Deus fala é para o seu bem. Deus está interessado em fazer você prosperar. Ele quer que a sua vida seja uma vida de prosperidade. Então você não pode ficar se sentindo: eu estou humilhado, né? Aqui eu cheguei na igreja e a gente começou a trabalhar aqui, eu vendo as necessidades da igreja. E alguns irmãos que me conhecem diziam: pastor, eu lhe vejo numa caminhoneta. E eu ficava calado. Não vou fazer isso não, porque a igreja... Já pensou eu numa caminhoneta? Hilux ou Nissan? Alguém pode pensar de mim: rapaz, esse pastor está fazendo alguma coisa de errada, né? Chegou agora, já está de caminhoneta. As pessoas falam assim, por aí. E eu com humildade, dizendo assim: não é o tempo, meu tempo é esse carro. Eu te digo, faz 6 anos que eu cheguei aqui e não troquei o carro. Eu te pergunto, Deus queria isso para mim? Não, fui eu que quis. Você está comigo? Se Deus viu você numa caminhoneta, receba. É melhor você numa caminhoneta do que um assaltante de banco um a um. É melhor você numa caminhoneta do que alguém que não trabalhou para ter. Se Deus quer te dar, Ele é teu pai, qual é o problema de você receber? Agora, quando a gente diz: não quero não, parece que é humildade, né? Eu não quero não. Não, tá bom, eu estou bem demais. Aí você depois está dizendo assim: mas Deus, quer trocar meu carro e não consegui. Aí Deus está dizendo assim para você: e eu não falei há 5 anos atrás que eu te via numa caminhoneta e você disse que não era o tempo? Você abortou. Tinha uma senhorinha na igreja, né? Isso faz muitos anos essa história. É um conto, só para ajudar você nessa noite. E ela dizia: pai, obrigado pelo meu fogão. E o fogão não chegava. Pai, obrigado pela minha casa. E a casa não chegava. Pai, obrigado por tudo. Ela ficava orando. E aí ela foi para o Senhor, chegou num galpão maior do que esse aqui e viu lá fogão, geladeira, carro, casa. Ela viu tudo lá e tudo tinha o nome dela, Dona Maria. E ela ficou indignada: Jesus, eu orei por todas essas coisas. Por que elas estão nesse galpão? Ele disse: não, na hora que você orou eu liberei, mas você não recebeu. O importante de orar, irmão, não é só orar, é receber. Porque quem recebe se alegra. Quem recebe algo se alegra antes de receber. Essa é a lei da fé. As coisas que não existem como se já... Né? Eu era ministro auxiliar lá na sede, e em igreja de 3.000 membros, um irmão nunca ganhava carona. Porque ele ouviu uma pregação de um pastor, que a fé tem uma voz e a fé tem uma atitude, e o irmão morava longe, mas não ganhava carona. Por quê? Porque ele comprou um capacete e uma chave de moto. E ele ficava na igreja com o capacete e a chave da moto. Ele ia para a igreja com o capacete e a chave da moto. E o povo, todo mundo pensava que ele tinha uma moto. Eu te pergunto, nos primeiros dias foi difícil. Porque é negócio de doido, né? Não vai para onde? Vou para a igreja, o capacete e a moto. E a chave. Será que é para pegar uma mototáxi? Talvez fosse pegar uma mototáxi.
Mas ele pegava com aquela chavezinha assim, com a chave de casa e ficava balançando. Todo mundo pensando, ele está de moto. Então não vamos dar carona a ele não. Conhecendo o irmão, naturalmente falando, não tinha a menor possibilidade dele ter uma moto. Mas ele foi trabalhar numa empresa. Quando chegou nessa empresa, o que aconteceu? Ele foi promovido. E quando ele foi promovido, trocaram ele de setor lá do nada. E o cara disse, você precisa de uma moto. Eu vou adiantar um dinheiro para você ter a moto. Toma aqui o dinheiro da moto. Eu sabia que ele não tinha uma moto. Mas quando foi um dia, eu saí. Ele com o capacete e a chave na mão, balançando a moto. Vum, vum, vum. Eu te pergunto, quantas chacotas fizeram com ele? Ele com o capacete e a chave. Quantas chacotas estão fazendo de você daquilo que Deus prometeu? Quantas chacotas estão fazendo daquilo que Deus falou sobre você, sobre o que você vai fazer em Deus? E você viu logo as impossibilidades. Tem uma festa de júbilo nessa noite, que vai colocar você num lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E aquilo que Deus tem para você, vai pegar em você, vai grudar em você igual um chiclete. Sabe quando você vai passando na rua e tem um chiclete, você pisa e o chiclete fica lá grudado em você e você quer tirar, você passa no chão, você raspa o chão e o chiclete está lá? É assim as coisas que Deus vai liberar hoje para você, que você vai receber pela fé. Você vai receber pela fé. É pela fé que você recebe. Você recebe o carro pela fé, você recebe a casa pela fé, você recebe o dinheiro pela fé, você recebe a roupa pela fé, você recebe o ministério pela fé. Você está comigo? E o Senhor disse a eles, no ano do jubileu, faz uma festa. E celebra a unidade. Sabe, irmãos, tem coisa melhor do que concordar? Eu não conheço coisa melhor do que concordar. Eu fiquei pensando, por que Jesus, ele falou tanto de semente? É porque ele conhecia as escrituras, irmãos. Ele era a escritura. Ele estava lá, quando as primeiras sementes foram plantadas. Ele estava lá no jardim. Ele era a palavra. Tudo foi... O que a Bíblia diz sobre Jesus? A palavra diz, todas as coisas foram criadas por Ele. Aí quando ele chegou para conviver com os discípulos, ele disse assim, vocês não têm, porque vocês não pedem. Preguei domingo sobre isso, não foi? Por que vocês não têm? Porque vocês não pedem. E não pedem por quê? Porque deveria pedir no meu nome. Porque se a palavra criou todas as coisas, e a palavra é Jesus, ele tem o poder de liberar todas as coisas, não tem não? Sim ou não? Eu acho que eu vou melhorar para você. Você não está acreditando muito, né? Eu vou subir para cá. Eu fiquei mais perto, eu vou subir para cá. Se a palavra criou todas as coisas, e a palavra é Jesus, e ele disse, vocês não têm porque vocês não pedem no meu nome. Romanos 16. Se vocês pedirem no meu nome, certamente vocês terão. É de qualquer jeito? Não. É com fé. É com fé. Sabe, irmãos, eu vou te dizer algo para você nessa noite. Fica comigo aqui. O ano do jubileu, imagina, né? As pessoas elas estavam trabalhando forçado para outros irmãos. Elas estavam trabalhando. Vamos ler aqui o finalzinho. Vai para o capítulo 25, versículo 49. Vou ler aqui só um pedacinho. Ao seu tio ou seu filho de seu tio o resgatará, ou a um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar riquezas, se resgatará a si mesmo, e contará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu. E o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem proporcionalmente, a eles restituirá o dinheiro pelo qual foi vendido o seu resgate. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele, segundo os seus anos. Restituirá
o seu resgate. Como o jornaleiro, de ano em ano estará com ele. Não se assenhoreará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E desta sorte, se não resgatar, sairá do ano do jubileu. Ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus não permitia que ninguém permanecesse escravo, mesmo errando, mesmo perdendo, mesmo estando de uma função desfavorável. Ele disse, eles são meus, eles não são de ninguém. Eu fico me perguntando, se Deus falou isso dessa forma, né? Abre lá, 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ensinar hoje à noite, amém? Você está comigo? Diz assim, na verdade, quanto a este serviço ao povo santo, não preciso lhe escrever, sei quanto estáis ansiosos para ajudar e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês na Acaia estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que me incentivou muitos a também contribuir. Ainda assim, envio estes irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados, depois de tudo que eu disse a eles. Para um pouco e olha para cá. Todo mundo lê esse capítulo e diz assim, ó, quem semeia pouco, pouco ceifará. Mas esse capítulo está falando de alguém que semeia da sua pobreza. Os macedônios aqui estavam semeando. Era um povo doador. Aí Paulo está dizendo assim, ó, irmãos, o que seria de vocês se os macedônios chegassem aqui e vocês que estão comigo há mais tempo não semeassem? Escuta bem o que eu estou te dizendo. Que vexame, Paulo diz, né? E o versículo 5, portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta de vocês que vocês prometeram esteja pronta. Quer seja, porém, uma oferta voluntária e não entregues de má vontade. Olha o que Paulo está dizendo. Eu mandei pessoas ir ter com vocês. Você está comigo aqui mesmo? Eu quero explicar algo para você. Algumas pessoas falam para mim, e eu entendo o coração delas, e entendo a forma como elas falam, porque é comum nas igrejas nós fazermos campanhas ou falarmos sobre vender coisas para ajudar a igreja. E tem muita igreja que cresceu e construiu dessa forma. As igrejas em todo ao redor do mundo, pessoas estão fazendo campanhas, vendendo roupa, vendendo muitas coisas. Como pastor, eu estou aqui há 6 anos nesse prédio. A gente fez algumas fez cantina, algumas coisas, mas eu cheguei à conclusão de uma coisa. Isso não é bíblico. Porque se fosse bíblico, Deus deixava assim, faça uma campanha, venda alguma coisa que vai contribuir para a igreja. Pastor, o senhor está falando de doutrina no domingo à noite? Porque aquilo que não estimula a sua fé, se eu compro uma garrafa, eu não semeei. Se eu comprar uma pizza, eu não semeei na igreja não. Pastor, vamos vender adesivo. Pode semear aqui? Não, não estou semeando, eu estou comprando um adesivo. Você pode até pensar que é diferente. Não, pastor, mas semear é diferente. Você vai receber de outra forma.
Você está comigo? Quem semeia, se eu compro uma garrafa, não estou semeando. Eu estou levando a garrafa para casa. Estou tendo uma colheita imediata. Não deu tempo crescer. Não deu tempo germinar. Eu estou... pastor, é pecado? Não estou dizendo que é pecado. São a forma de muitas vezes arrecadar dinheiro. E eu não estou dizendo que é isso não. Mas o que eu quero falar com você nessa noite? Eu quero estimular a tua fé. A você dar sem comprar. A você plantar sem essa expectativa de eu só planto se tiver... Vai ser por... A gente quer ver. Não, se você quer ver, já não é semente. Semente é aquilo que vem do coração. E Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar sobre isso agora. Olha o que é semente aqui, olha o que é semente. Ele diz, lembre-se que quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua com relutância. Ou seja, se eu forçar você a dar uma coisa, não é semente, não tem valor. Se eu pedir para você, se eu insistir, olhe, doe para a igreja, isso não caracteriza como semente, não vai fazer benefício a você, não dê. Isso eu estou lendo a Bíblia, ok? Paulo está dizendo, aquele que contribua com alegria, não por relutância. A gente não pode servir a Deus, irmãos, e achar que Deus ele vai olhar essas coisas e vai dizer assim, vamos aprovar. Não. Nós temos que servir a Deus com entendimento e baseado nas Escrituras. As sementes que eu planto com alegria. Você está entendendo? Se você se sente constrangido de semear numa igreja, não semeie. Se você se sente constrangido, pastor, eu não conheço muito sobre esse negócio de oferta, eu não concordo muito. Não semeie, irmãos. Porque a sua semente não vai ter valor para você. Eu sempre conto essa historinha aqui, do menino, vou contar de novo porque tem muita gente nova. Saiu o menino e o pai. Essa historinha não cansa de cantar, porque é uma historinha boa. Foram para o culto os dois, e o menino disse, pai, quando a gente sair do culto, o senhor compra um sanduíche? Ele disse, compra, meu filho. E ele tinha uma nota de 100 e uma de 2. Bem novinha as duas, parecia que tinha feito naquela hora. E na hora da oferta, o pai saiu feliz, contente, meteu a mão na carteira, dançando, saiu dançando assim, pegou a semente e vup, no gasofilaço. Aí quando voltou, que parou na lanchonete, pediu um sanduíche, quando olhou era 2 que ele tinha. Ele disse, eita meu filho, papai não vai conseguir comprar o sanduíche para você hoje, porque eu plantei os 100 no lugar dos 2. Mas não tem nada não, né papai? Deus nos abençoa, meu filho, Deus nos abençoa. Aí o filho disse, não pai, para Deus o Senhor deu 2. Para Deus o Senhor não deu 100 reais não. O que foi que colocou no seu coração? Era 2, o Senhor pegou a nota errada. Não é assim não. A Bíblia está dizendo assim, é o que você coloca no seu coração. A oferta não é uma coisa que eu coloco no seu coração. Se eu colocar uma oferta no seu coração, se eu estipular uma oferta no seu coração, eu estou errado. Se eu disser, olha, você vai ter que dar 50, você vai dar o que você puder. Agora, muitas vezes a gente diz assim, vamos estabelecer valores para a gente ter uma ideia do que a gente quer fazer. Você acha que esse prédio foi construído com o quê? Com dinheiro de fora? Foi dos irmãos daqui. Você que está aí. Muita coisa que está aqui, foi sementes poderosas. E vocês vão colher. Porque é um tempo de descanso. É um tempo de graça. É um tempo que as sementes de vocês vão crescer mais e mais. Elas vão alcançar níveis maiores de frutificação. Você está comigo? Aí o apóstolo Paulo diz assim, Deus é capaz... Vamos lá, cada um deve decidir em seu coração quanto a dar. Não contribuir com relutância ou com obrigação. Pois Deus ama o quê? Quem dá com o quê? Quem dá com? Então se tem relutância, não... Para Deus não tem valor. E eu cheguei à conclusão, porque assim, eu sei que tem muita pessoa que é dizimista. Mas vamos lá, o dízimo é seu ou de Deus? De quem? Se é de Deus, logo não é seu. Concorda? Se o dízimo é 10%, Deus estabeleceu,
Então, Deus está dizendo assim, 10% é meu. Então, é algo que é dele, nem você pode acrescentar. Você pode até dar mais. Não, Senhor, eu quero dar mais de 10%. Aí é com você. Mas a oferta, ele disse diferente. Ele disse, dízimo nivela você, a oferta diferencia. Você está comigo? O dízimo é para deixar você por igualdade. Como? Perante Deus. Porque Ele não está olhando o valor que você tem. Ele está olhando o que você dá de segundo a sua prosperidade. Mas a oferta não. A oferta vai do teu coração. Ela mostra mais do teu coração do que qualquer outra coisa. Eu estou ensinando a você plantar nessa noite. Você está comigo? Eu estou ensinando a você plantar em boa terra. Eu estou ensinando a você colher em boa terra. Eu estou ensinando a você fazer coisas grandiosas. É muito bom quando a gente está dizendo assim para as pessoas: você é próspero, você é abençoado, Deus vai te dar um carro. Estava todo mundo gritando, agora começou o silêncio. Quando fala em semear, o silêncio começa. Eu já sei já, amém? Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estou te ensinando. Existem coisas que destravam coisas. Você está entendendo? Se a sua mente está te enganando, você tem que dizer para ela: olha, você não é o que determina a minha vida, é eu que determino. Aí ele diz assim: Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênção, para que em todo tempo vocês tenham tudo que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Então Deus está dizendo o quê? A oferta tem um poder de você ter muito mais do que você deu, porque ela caracteriza a multiplicação. Só eu estou feliz com isso. A oferta caracteriza multiplicação. E Paulo está dizendo assim, ó, Deus é capaz de fazer com a tua oferta multiplicar muito mais do que você pensa. Muito mais do que você pensa. E não só ter para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Para repartir com os outros. Como diz as Escrituras, compartilhe generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele que compartilha, Deus está olhando para ele. Irmãos, a unidade vem desse compartilhar. A unidade de uma igreja não vem do que eu tenho mais do que você. A unidade de uma igreja vem: você está precisando de alguma coisa que eu possa te assistenciar? A unidade vem de repartir. O crescimento da igreja de Atos começou quando os irmãos estavam orando juntos, estavam comendo juntos, estavam repartindo junto. O que aconteceu ontem aqui com as mulheres? Essa palavra que eu estou falando agora. Cada uma trouxe algo. A gente nunca teve um coffee break. Eu nem sei quanto deu, porque sempre eu tinha que botar dinheiro. Ontem, os pobres dos homens comeram. Os homens comeram do coffee break das mulheres, porque até eu levei bolo para casa. Eu te pergunto, e eu plantei bolo, mas colhi bolo? Você está comigo? Me deram um bolo. Pastor, leva esse bolo para casa. Levei bolo para casa, porque existem coisas que você não vai colher. Você nem plantou, mas Deus quer te dar. Tem coisa que acontece. Amém? Talvez você plantou em outro lugar, mas colheu em outro. Você está comigo? Você vai colher paz, você vai colher alegria, você vai colher felicidade. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: pois é Deus quem supre a semente para que a semeia, para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará. Eita, meu Deus. A sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. E todos vocês serão enriquecidos. A fim de que possam ser sempre generosos. Paulo está falando de vários pontos aqui, olha. Paulo está dizendo assim, ó, você dá, você colhe. Se você dá pouco, você colhe pouco. Se você dá muito, você colhe muito. Se você dá com tristeza, Deus não recebe. Se você dá com alegria, Ele ama. E aquele que dá com alegria, Ele é poderoso para multiplicar sobrenaturalmente. Então, como é que Deus multiplicava lá atrás?
Um ano eles só parados, sem plantar, e os frutos produzindo. Eu tenho para mim que, irmãos, imagina, Deus estava preparando o povo para entrar na terra prometida. Esses anos eram uma preparação. Escuta bem o que eu vou te falar nessa noite. Deus está nos preparando para algo maior. Se a gente for fiel, a gente vai provar de coisas que a gente nem tem noção. Deixa eu te explicar. Eles estavam na terra prometida? Não. Quando eles chegaram na terra prometida, foi o quê? Foi que eles viram cacho de uva que 2 homens não carregavam. Hein? E presta atenção. Deus estava preparando o povo, dizendo assim, eu posso multiplicar. Para o 7º ano, para o 8º ano e para o 9º ano, até que vocês possam colher. Mas quando eles chegaram na terra prometida que vira as uvas, nós estamos nos preparando para o crescimento. E se eu ensinar você a não semear, como Paulo está ensinando, eu vou ensinar você a ser pobre, triste, e eu nem vou dizer outra palavra. Aleluia. Uma igreja que sabe plantar é uma igreja feliz, porque colhe. Você está comigo? Se eu e você sabemos plantar, nós colhemos. Se nós não colhemos, tristeza vem. A pior coisa para um agricultor é quando ele planta um campo, se esforçou e não colhe. Ou não é assim? Dá logo uma tristeza no coração dele. Aí ele diz assim, ó, em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam ser sempre generosos e quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, 2 coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Qual era o propósito? Acolher pessoas. Qual é o propósito de semear na igreja? Você crescer, mas pessoas serem alcançadas, pessoas serem assistenciadas, pessoas serem acolhidas de uma melhor forma. Você está comigo? Então muita gente tem sido enganada nessa área. E ela até tem dinheiro, mas isso não fala de dinheiro, isso fala de uma paz. Dinheiro é consequência da paz que você vai ter. Você está comigo? Isso não está falando de dinheiro, está falando de oferta, de alegria. Ele diz, aquele que semeia vai colher, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer, Deus vai prosperar. Então tira a tua cabeça de só colher, mas bota a tua cabeça em semear. Coloca a tua atenção na semeadura. Eu tenho vários amigos que são agricultores experientes. E sabe qual é a melhor coisa que eles fazem? Quando os frutos saem, preste atenção nisso aqui. Quando os frutos saem, eles escolhem as melhores sementes. Se aquela árvore deu uma fruta maior do que as outras e mais saborosa, eles separam para plantar no ano que vem. Então nós não temos que dar as piores sementes, nós temos que dar as melhores sementes. Você está comigo? Com o resultado. Qual é o resultado? O resultado é que eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante de Deus. Por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Eu estou lendo alguma Bíblia que não é a sua? O que Paulo está dizendo? Paulo não está falando só do que semeia pouco, do pouco ceifará. Paulo está dizendo assim, olha, as pessoas que vão dar a vocês, elas vão prosperar. Pessoas vão ser assistenciadas. E quando essas pessoas forem assistenciadas, elas vão dar glória a Deus. De uma forma, qual é a forma que eu li aqui?
extraordinária. Então, como isso? Abra lá comigo, Mateus. Mateus capítulo 13. Você está aqui? Parece que não é um culto do poder, né? Domingo estava todo mundo gritando, pulando. Mas esse culto é mais poderoso do que o de domingo, porque o domingo já passou. Esse é o atual, amém? Então é mais poderoso que domingo, amém? Eu vou te contar uma coisa que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo antes de ler Mateus capítulo 3. Eu comprei uma caixa de som há muitos anos atrás e eu semeei num irmão que dava aula para crianças. E esse irmão, quando ele pegou na caixa, ele veio me agradecer. Eu estava com tanta raiva dele porque eu tinha que dar minha caixa, que ele disse: muito obrigado pela caixa. Eu digo: nem me agradeça, que faz 30 dias que estou resistindo. Eu estou resistindo para te dar a caixa. Não quero te dar a caixa, mas eu estava fazendo o primeiro ano do Rema, viu? Era novo na fé, amém? E eu resisti 30 dias na fé para dar a caixa àquele irmão. Tinha uma causa na justiça minha. Você acredita se você quiser. Todo mundo dizia que eu não recebia. Estava perdida. Com pouco jeito lá, o advogado chegou e disse: ei, eu vim te trazer teu cheque. Eu disse: de que? Aquela causa na justiça. 105 mil saiu. Isso há quase 20 anos atrás. 2009. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu imagina 105 mil. Aí a causa era tão perdida que eu dei metade para o advogado. Porque eu disse a ele antes, eu digo: olha, se tu ganhar, é meu e teu. Porque eu não recebia. Beleza. Eu achei que aquela semente era só para aquele dinheiro. Eu contei esse testemunho aqui por várias vezes. Eu já falei isso 1.500. Eu já preguei sobre isso em tanta rema, dando aula pelo Brasil. Agora, só para te atualizar. Quem te disse que uma semente ela para numa colheita? Quem foi que te disse que uma semente para numa colheita? Nós estamos estudando sobre semente hoje aqui, não está assim? Sim ou não? Fique comigo aqui para você pegar essa revelação. Quando eu cheguei nessa igreja, que começamos a trabalhar e começamos a fazer, o Senhor deixou bem claro: tu lembra da caixinha? Eu disse: lembro. Ele disse: apoia, olha para o som. Porque teve dias aqui que a igreja não tinha condição de comprar nenhum microfone. Mas isso não impediu Deus de dar caixa, de dar microfone, de levantar coisas. Você está comigo? Isso não impede Deus. As suas sementes, ela tem uma voz. As ofertas que Cornélio dava aos pobres, a Bíblia diz o quê? Chegou como cheiro suave. Lá no trono, não foi nem aqui. Não foi nem na sinagoga daquela época. Chegava no trono, Cornélio dava e Deus dizia: vai lá, porque chegou aqui. Preste atenção. Cornélio dava aos pobres e Deus fazia o quê? Perfume. Quando nós semeamos na vida de uma pessoa, irmãos, você faz a graça de Deus multiplicar sobre a sua vida. Quando você semeia no teu irmão que precisa, né? Uma vez eu vi um pregador, eu era bem novo, eu estava com a minha esposa, eu e Kelly, num lugar, ele pegou um bocado de dinheiro, ele trouxe um bocado de dinheiro para o culto. E ele disse: eu vou ensinar sobre semente. Nunca esqueci aquilo. Ele trocou o dinheiro todinho, ele disse: quem não tem uma oferta hoje? O pessoal ficou tímido, né? Levanta a mão em todo mundo. 2.000 pessoas. Ele trouxe dinheiro mesmo. Ele disse: troca aqui. Aí saiu trocando. Você tem 10 aí? Tem. Aí saiu trocando. Dê 2. Ele trouxe um pacote de nota de 100. E saiu trocando. Irmãos, daqui a pouco, ele tinha mais dinheiro, tinha mais gente com dinheiro, e todo mundo que não tinha dinheiro estava com dinheiro. Porque quando juntou o dinheiro de todo mundo que ia semear, isso mostra sobre unidade. Jesus disse: se a sua casa estiver dividida, ela não subsiste. Se você e seu marido estão divididos financeiramente, não
não tem como ter prosperidade, não. A prosperidade está ligada à unidade. Você está comigo? Ah, pastor, ore por mim. Lá em casa tem um demônio do inferno, está sapateando na minha cabeça lá do financeiro. Vocês estão divididos? A primeira coisa que eu pergunto. Porque se houver divisão nas finanças, irmãos, vai atrair o devorador. Vai atrair uma coisa ruim. Você pode passar por pressão financeira, mas ela não tem como ficar lá. A não ser que Deus está falando coisas para você e você está dizendo assim, não, não quero não, eu sou humilde, eu prefiro ficar assim mesmo. Você está comigo? Sabe, eu queria ensinar sobre outras coisas hoje à noite. Eu queria que você pulasse, eu queria que você gritasse. Mas se você não gritar com isso, não tem problema. Mas contanto que você saia daqui nessa noite sabendo, eu preciso semear. Eu preciso sair dessa condição. Porque sabe o que Deus faz quando Ele está mandando você semear e eu semear? Sabe o que Ele faz? Ele está estimulando a tua generosidade. Porque Deus não precisa do teu dinheiro nem do meu. Mas Ele está estimulando, assim como eu sou, eles são. Eu sou generoso, eles são também. Deus está estimulando você e eu nessa semeadura. Ó, semeando, 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 semeando. E eu vou ler agora uma coisa que vai te ajudar nessa noite. Você está em Mateus capítulo 13? Está mesmo? Vamos lá. Abriu aí? Mateus capítulo 13. Se você abriu, diga assim, estou aqui. Aleluia. A parábola do semeador. Diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeavam, uma parte da semente caiu sobre o caminho. Você já conhece ela. Outra parte caiu sobre pedregais, mas vindo o sol queimou. E outra parte caiu em espinhos, e outra parte caiu em boa terra. Diga, boa terra. E deu fruto. Diga, deu fruto. Diga, aqui caiu na boa terra. Deu fruto. Agora, ó a classificação que ele diz do fruto. A 30, tem algumas versões que invertem, né? A 100, outro. A 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir o que diz a igreja. Como foi que ele disse? A semente que caiu em boa terra fez o quê? Produziu a 30, a 60 e a 100. 3 tipos de multiplicação. Sabe, irmãos, eu quero te deixar bem orientado nessa noite, bem ajustado. A sua semente em boa terra, ela tem o poder de multiplicação de 30, 60 e a 100. Pastor, mas isso era para Jesus explicando uma parábola. Deixa eu te falar uma coisa. Ele está falando sobre um poder multiplicador de uma semente que bateu numa terra. Se você plantar 3 caroços de milho num chão agora, numa terra boa, vai nascer no mínimo 3 espigas. Cada espiga no Brasil, ela representa 700 grãos. Nos Estados Unidos, a espiga vai ter 900 ou a chegar a 1000. Eu te pergunto, faz as contas. De quanto você vai colher? Pastor, o culto hoje é só sobre dar e receber? É sobre ensinar você a também semear e também receber. As melhores coisas que nós podemos fazer são quando o nosso coração está envolvido naquilo. Você está comigo? E eu quero que você... A gente já está perto de partir para encerramento. Mas olha que interessante. Como você pode semear quando você não tem nada? É uma pergunta que a gente faz, não é assim? Pastor, eu queria até semear. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Se você achar que eu estou falando de dinheiro, você não entendeu a mensagem. Eu estou falando sobre amor,
eu estou falando sobre generosidade, eu estou falando sobre carinho, eu estou falando sobre unidade, eu estou falando sobre prosperidade. Né? Um abraço, levanta aí, Del. Uma palavra é uma semente. Quantos abraços você está disposto a dar em pessoas que estão precisando nessa noite? Quantos abraços você está disposto a dar em pessoas talvez que você nem conheça ou até que você não goste? Pastor, se eu não gostar não é uma terra ruim não? Não, aí é que Jesus disse que aí é que a brasa aumenta. Jesus disse que aquele que faz para uma pessoa que não gosta, a brasa aumentou na cabeça dele. Tinha um foguinho, o fogo aumenta. Quantos de nós estamos dispostos hoje à noite a semear, a procurar a necessidade de um irmão, a dar uma carona, a ver a necessidade dele? Porque isso também está dizendo que tem uma graça que multiplica essas coisas. Eu disse, Senhor, eu fazia o primeiro ano do Rema, eu andava a pé. A gente estava passando uma situação financeira bem difícil no nosso comércio, tínhamos poucos carros. E eu vendi um dos carros que eu andava, e ele só tinha o carro do meu pai. E ele saía e eu tinha que ficar a pé. E eu ia para o Rema a pé, muitas vezes de carona. E eu disse, Senhor, se tu me der um carro, quem precisar de uma carona, eu dou. Quando foi um tempo, eu cheguei na loja da Adão Silveira, tirei uma Montana zero, nos plásticos. Quando eu sentei feliz, com um sorriso deste tamanho na igreja, lá no Rema, era na prata ainda. Eu estava lá sentado, feliz, com a chave da Montana aqui, e o professor dizendo assim, você pode, Deus é bom. Eu digo, Deus é bom mesmo, Deus é fiel demais. Olha a minha Montana aqui, Deus. Aí Deus disse, olha para o irmão que está do lado aí, dá uma carona para ele. Tu não dissesse que dava carona para todo mundo? Ainda bem que não era um carro de 7 lugares. Estou brincando com você. Agora deixa eu te dizer onde é que o irmão morava. Vamos dizer que o irmão morava em Cunha Espírito Santo e eu morava no Bessa. E a favela que ele morava de noite, para entrar lá, dava trabalho. E toda noite eu ia dizer, ele dizia, não irmão, deixa aqui. Ele com cuidado de mim, não, fica aqui, daqui eu vou andando. Ele dizia, irmão, o irmão não quer deixar de me deixar não. Eu disse, irmão, não tem nada a ver contigo. Não é com você, irmão. É com o compromisso que eu fiz com Deus. Eu não disse que eu não pedi um carro. Se ele me desse um carro, eu não ia deixar o camarada lá não sei aonde. E foi assim. O ano inteiro. Fui para a escola de missões. Saía lá do Paulistano para deixar umas irmãs missionárias lá no centro da cidade. Muitas estão nas nações hoje. São minhas amigas missionárias. Uma chegou aqui, às vezes elas não tinham o que comer. Eu saía, você quer ser o pagão? Não queria ser o pagão não. Eu ficava olhando assim, meu Deus do céu. Porque na época eu não tinha chamado. Eu dizia assim, o que essas irmãs vão comer hoje à noite? Eu dizia, vocês vão comer. Não estava querendo namorar com elas não, viu irmão? Pelo amor de Deus. Só com Kelly que eu fiz isso. Levei um sanduíche para ela. Levei um kit lá. Mas imagina. Aquelas pessoas, aqueles irmãos, quantas vezes eu saí para eles fazerem a feira, eles não tinham carro, o atacadão era longe, às vezes a gente chegava de noite. Então, eu aprendi a semear, irmãos, e eu ainda sou um semeador. E tem coisa que eu ainda vou colher que eu semeei lá atrás. Você está comigo? Semear é a melhor coisa. Elton foi saindo daqui, Elton, cara, você tem que estar andando num carro de 7 lugares, daquela Hilux, cara. Porque esse carro novo seu aí, Elton vai deixar todo mundo em casa, cara. Elton dá 2, 3 viagens, vai deixar o povo. Eu não estou dizendo isso para você abusar dele não, mas olha o coração de Elton. Eu tenho pessoas aqui que semeiam carona, que sabe que a pessoa mora com sentido contrário, mas você vai. Quando a gente chegou aqui, irmãos, eu quero dizer algo para você, isso vai mudar. Escuta o que eu estou te dizendo nessa noite, isso vai mudar. Os Uber não vinham aqui não, agora eles vêm tudinho. Não vinha o Uber para cá não, porque pensava que alguém queria no meio da BR dessa. Mas eu vou te dar uma notícia, vai ter fila de Uber aí, ó, para pegar o povo dessa igreja. Vai ter fila de ônibus aí, ó, passando na porta para deixar você em casa. Amém? Diga, esse que o semeador saiu a semear.
É muito bom quando a gente chega na igreja e as pessoas falam só das bênçãos que a gente tem que receber. E quando a gente tem que ser uma bênção? E quando a gente tem que ser uma bênção? E quando a gente tem que estimular a piedade? E quando a gente tem que olhar o lado do irmão? Acolher ele? Dar um abraço nele? Eu como pastor, imagina se eu fosse todo culto sair daqui te abraçando, todo mundo. Só esse povo aqui eu já nem conseguiria. Mas você pode ser aquele abraço. Você está comigo? E eu tenho uma novidade para dizer para você. Esse ano, nós estamos num ano de crescimento extraordinário. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Nós estamos num ano de crescimento extraordinário. Nós vamos ter coisa nessa igreja que a gente não teve, né? Ontem foi um resultado disso. Você crê nos ar-condicionado aqui? Você crê mesmo? Quem crê nos ar-condicionado? Levanta a mão. Edson veio falar comigo ontem. Ele é do Rio Grande do Sul. Ele está sendo ministrado, né? Porque no Rio Grande do Sul é frio e ele mora no Bessa. E imagina o cara do Rio Grande do Sul no frio, chegar num calor desse da Paraíba. E hoje está fazendo calor especificamente, não está assim? Eu sei que está fazendo calor. Eu saio com a camisa molhada de suor. Quando eu estou me movimentando, eu fico molhado, até a calça. Mas deixa eu te dizer, isso não impede a minha motivação de pregar a palavra. Você está comigo? Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Edson disse, eu quase dizendo, não, Edson. Ele disse, pastor, quanto é para a gente botar de ar-condicionado? E eu disse, não, Edson, não é agora não. Foi assim, a gente não está pensando nisso agora não, tem tanta coisa para a gente pagar antes. Edson, a gente pode pensar nos ar-condicionados. A gente pode, porque tudo a gente faz pela fé. A gente pode fechar aquilo ali, ó, contar quantos tijolos, já ir fechando. E quando a gente fechar, vai ficar quente, mas Deus já vai dar o primeiro ar-condicionado. E vai chegar o outro. Como vai ser? Pela fé, como tem sido tudo feito aqui. Batistério pela fé. Vai ter pessoa doando ar-condicionado. Eu recebo. Amém? Vai ter pessoa doando ar-condicionado. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Imagina, irmãos, tudo com ar-condicionado, piso, porque a gente não melhorou isso aqui ainda por conta do piso, por causa do ar. Porque primeiro vem o ar para depois você melhorar as coisas dentro. Amém? Vocês estão comigo? Então, nós queremos trazer essa unidade para você. Eu vou contar uma última história para você. Porque você já estava um pouco doido para ir para casa. Você pensava que o culto hoje era do poder, que eu ia gritar, mandar você pular, né? Mas o culto foi poderoso hoje, porque se eu perguntar aqui quem está devendo, não levanta a mão não, pelo amor de Deus. Se eu disser quem está devendo aqui, aí teve um amigo meu que disse, devendo é só quando passa da data. Eu digo, não, meu amigo, devendo é devendo, que o cara fica preocupado. Dever até a data, depois da data está devendo, antes da data ninguém está devendo. Eu digo, não, dever é dever, antes da data, depois da data, você tem que pagar, é compromisso, você está pensando nele, né? Quem já botou aquelas contas, né, assim, tudo em cima da mesa, assim, elas ficam ministrando, falando com você. Por mais que você passe ali, não, seja sincero comigo, você passa ali, bota lá água, luz, né, na geladeira lá, não bota na porta da geladeira não, irmão, faz isso não, acaba com a tua fé. Porque quando tu vai abrir a geladeira, já vem a conta de energia. Né? Não é assim? Vai comprar um negócio, pelo amor de Deus, olha, vamos economizar aqui, vamos economizar. A Bíblia está falando sobre esse tipo de economia. Aquele que planta terá para dar. E terá em abundância. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou contar a última história. Daniel e Érica, eles ganhavam 25 mil reais. Daniel cantava e ele ganhava 25 mil. E ele já contou tanto esse testemunho que teve um tempo que eu disse assim, ó, não conto mais não, que eu não quero ouvir mais não, essa desgraça não. Vai fortalecer a fé dos outros irmãos, a minha mais não. Me conta um testemunho que tu tá rico, mas que tu foi rico e ficou pobre, eu não quero mais ouvir não. Amém. Daniel morava no melhor bairro de Fortaleza e depois ele foi morar no pior bairro para crer para 400 reais. Aí Daniel contando esse testemunho, Daniel foi meu aluno lá em Fortaleza, né? Daniel e Érica, eles eram meu aluno lá, né?
E tinha muita gente famosa, que hoje está nas paradas de sucesso, que foi aluno meu, assim. Na realidade, eles começaram o Rema e de alguma forma se desviaram. Cantores famosos que eu não vou falar aqui. Tem uma que é top 10 aí, do Spotify aí. E eles tudo reunidos, e eu dando aula, né, eu dizia, e eu não sou famoso. E eu nem sabia que eles eram famosos. Mas do nada o Espírito Santo me dizia assim, e eu não sou famoso. Eu começava a contar uma história, e começava a dizer essa história. Do nada eu vinha com isso. Aí eu só via que eles ficavam mesmo assim, ó. Tinha uns que ficavam assim, Daniel olhava para mim, ficava olhando assim. E eu dizia, mas eu não sou famoso. Porque a fama traz esse DNA de você querer aparecer. Daniel era bolinha do forró, né? Ele tocou com essas bandas de forró. Não. Não, eu vou contar esse testemunho, ele vai ficar com raiva de mim, não. Daniel mudou o nome dele de bolinha do forró para Daniel de Jesus. Aí quando foi um dia, quando foi um dia aí, Daniel falando comigo, aí eu trouxe um CD de Daniel, né? E aí eu botei para os pastores ouvir, eu fazia um programa de rádio. Olha onde as coisas vieram acontecer, olha onde Daniel está. É co-pastor meu aqui. Eu dei um DVD meu a Daniel, que acho que ele não tinha condição de comprar, né? Ele disse que ele tem até hoje o DVD. E eu vendi uns DVD que era para ajudar nas viagens missionárias. Aí eu olhei para a cara dele assim, eu disse, eu não sou famoso. Aí deu um DVD a ele. Deu um DVD a ele, né? Aí quando foi um dia, passou, né? Daniel numa pressão de torar. E eu já estava com raiva do diabo e de raiva de Daniel. Porque eu já estava com raiva de Daniel, porque Daniel, numa pressão e convite. Ei, volta pro forró, volta pro forró, volta pro forró. Tu vai ser um crente normal, volta pro forró, vai cantar lavandeirão, não sei o quê. E quando foi um dia, ele foi numa gravadora, aí o cara disse, eu tenho uma ideia para você. Que tal Bolinha Adorador? Aí ele ligou para mim e disse, não fique com raiva de mim não. Você vai entender o testemunho. Ele vai numa gravadora que poderia fazer ele de novo voltar para aquilo. Mas pense num homem de fé. Cara, como eu fui ministrado. Até queriam mudar o nome dele. Para vender mais, né? Ele disse, não. Eu disse, Daniel, tu começaste no espírito igual a Paulo. Tu quer terminar na carne, né? Eu disse, tu começaste no espírito, Daniel de Jesus. Estão querendo te botar para terminar na carne. Não inventa isso não. Bolinha adorador, nunca mais. Eu vou te perguntar, tem quem conte a quantidade de pessoas que receberam Jesus, que são batizadas quando ele está viajando, nos lugares que ele vai, aonde ele vai, isso são semente eterna. Sementes eternas. E eu vou liberar uma palavra para você. Existe um salário que o Rema paga, que as igrejas dão a você quando você vai. Mas existe um salário que vem de Deus. Existe uma colheita que vem de Deus, que homem nenhum pode dar a você. E chegou o tempo de você começar a ver na vida de Letícia, de Danielzinho, as melhores colégios, os melhores trabalhos. Eles vão começar a prosperar. A Érica vai começar a prosperar numa prosperidade extraordinária. Sabe o que é extraordinário? Extraordinário é quando eles não fizeram nada e começaram a colher. Vão começar a colher coisas que não fizeram. Igual o jubileu. Ei, a herança de Daniel passou para os filhos de Daniel. Aquilo que Daniel fez começou a prosperar. Não só eles, mas prosperar você. Você vai ter leveza no ministério itinerante. Você vai ter graça no ministério itinerante. E você vai ter favor no ministério itinerante. Mesmo você vindo dessa igreja, mesmo ajudando aqui, você vai ter graça, você vai ter banda, você vai ter carros à disposição, você vai ter coisas à sua disposição. E você não vai gastar tudo. Como você gastou lá quando era bolinha do forró. Você vai fazer igual a José do Egito. Vai guardar a quinta parte. Porque vai ser semente para o resto da vida.
E o Senhor vai lembrar cada semente que você plantou. Quando você colher algo, Ele vai dizer assim: lembra daquela semente? Foi essa semente. Daniel de Jesus, operando velozmente. Amém? Amém? Você está aqui? Ou já foi para casa? Você está aqui ou já foi para casa? Você ainda é crente depois dessa mensagem? Você me ama mais ou me odeia mais? Aleluia. Comece a se ver naquilo que Deus te vê. Amém? Glória a Deus. Alguns irmãos da igreja estão perecendo financeiramente, porque não têm estudado sobre isso. Não têm estudado o que a Bíblia diz sobre organização financeira. Muita gente da igreja está ganhando dinheiro, mas não está sendo bem administrado. E o dinheiro faz assim, ó, se escoa. Você ganha, 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 mas não retém, não fica. Porque é o Senhor que multiplica a sementeira. Amém? É o Senhor que multiplica. É o Senhor que dá. Eu não me incomodo de pregar essas verdades. Você está comigo? Eu não me incomodo. Contanto que você seja... Olha, não fica dividido com o teu marido nas finanças. Não fica. Porque se ficar, vai abrir uma porta. E essa porta não é boa. Você está comigo? Essa porta não é boa para você. Se você ficar dividido nas finanças, né? Esse aqui é tentando administrar. Pastor, qual foi o erro? Por que o senhor não está tão próspero ainda? Eu vou expor para você. A tua esposa, ela não entende de carro, mas ela tem uma conexão com o Espírito Santo. E ela tem a capacidade de ver coisa que você não vê. Mesmo não entendendo de carro, mesmo não entendendo de casa. A minha esposa, ela tem um radar quando o negócio vai dar errado. E a nossa mulher tem isso. E depois tem aquela frase: irmã, não faça isso. Eu bem que te avisei. Né? É uma música mundana aí, né? Quando ela diz, não faça isso não, e você, eu que sei. Aí você se estoura todinho. Amém? Irmão, escuta a tua esposa. É seguro. Vai por mim. Todo negócio que Kelly não estava envolvido, não deu certo. E todo negócio que ela disse, não entre, e eu entrei, eu me estourei. E você pode perguntar, mas o senhor não estava dando? Eu estava até dando na igreja. E Deus disse, se você continuar dando, da forma que você está dando, você vai ficar pobre. Porque até para dar você tem que ser guiado. Amém? Se eu posso fazer isso publicamente na internet, você pode fazer isso no seu secreto em casa. Não pode não? Não pode não? Amém? Eu e Kelly, a gente foi ministro itinerante, a gente nunca teve falta de nada. Financeira. Teve, meu bem? Tinha não faltava nada não. E a gente não tinha salário. A gente andava em unidade. Mas quando eu vim para a igreja, eu comecei a dar sem experimentar a terra. E fazer coisas sem Deus mandar. E aí eu me arrebentei. Você está comigo? Eu sou sincero, irmãos. Do jeito que eu sou aqui, eu sou fora do púlpito, sou em casa, eu sou a mesma pessoa. Eu não tenho
duas caras não. Você está aqui? Você recebe essa palavra hoje à noite? Aleluia. Glória a Deus. Quero orar por você, amém? Diga, no ano do jubileu, prosperidade chega. Mas na graça, ela se multiplica. Diga, a graça de Deus multiplica. Amém? Quero orar. Tem alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para o Senhor? Que por acaso está aqui e quer voltar para o Senhor? Essa é a hora. Você pode receber oração, restaurar a sua comunhão. Amém?